Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui com Leide Fernandes, uma grande amiga, conhecedora muito aí sobre política e também de tudo que acontece na cidade de Ibirité. É uma honra, Leide, receber você. Bom, muito obrigada, né, Reinaldo? Boa noite a todos, né, que possivelmente vai nos assistir em diversos horários. Eu queria agradecer muito a referência e mais uma vez o convite, né, de poder estar aqui contigo nessa oportunidade para dialogar, né, sobre os assuntos que são inerentes da nossa cidade e na perspectiva de que a gente avalia, né, enquanto trabalhador, enquanto usuário, né, enquanto aí o militante defensor da política do município. Você, né, acho que, não sei se exagero, mas né, nessa questão de conhecedora muito da política, eu acho que ainda estou aprendendo. Todos os dias eu aprendo, né, com todas as declarações. Faz parte, né, do cotidiano da vida da gente aprender todos os dias. Então, todo dia é um dia para se aprender alguma coisa e transmitir conhecimento. E é o que a gente possivelmente vai fazer ao longo dessa entrevista, né, trocar aí as ideias, né, no que a gente tem como perspectiva de defesa, né, da política e do que é necessário para a nossa cidade. Bacana demais. É a Leide Fernandes. Ô, Leide, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente quem é Leide Fernandes e o seu serviço aí relacionado à cidade de Ibirité. Bom, a Leide Fernandes é uma mulher negra, mãe solo, servidora pública municipal de Ibirité, 21 anos de serviço prestado à saúde pública e sou uma militante defensora do SUS, dirigente partidária, dirigente sindical. E aí uma pessoa que se dispõe, né, a construir uma alternativa, um projeto de cidade que possa contemplar aí os anseios primários e prioritários dos usuários, né, e dos moradores, da população em geral do nosso município. Bacana demais. Essa é a Leide Fernandes. Leide, agora quero que você fale pra gente, você já foi presidente ali do Conselho Municipal de Saúde. Eu queria que você falasse pra gente quais foram os principais desafios enfrentados como presidente, como à frente ali do Conselho Municipal de Saúde. Esse momento foi um momento de fato, né, bem difícil, né, inicialmente, principalmente. Nós não tínhamos nenhuma estrutura, né, para possibilitar a construção do controle social, a discussão da política pública de saúde. Então nós tivemos que né, disputar mesmo assim com a administração à época o básico, desde um telefone, um espaço, né, pessoas que poderiam nos auxiliar na perspectiva de possibilitar essa discussão e a fomentação da discussão da política de saúde no nosso município. E é claro que a política pública de saúde, ela nasce no município, né, e ela tem as instâncias estadual e nacional que são debatidas em várias fases, dentre elas as conferências. Então a gente enfrentou inúmeros desafios e fomos conquistando nosso espaço, fomos conquistando estrutura, né, e nos organizando junto à sociedade, né, aos trabalhadores e aos usuários, a possibilidade real de fazer o controle social acontecer no período em que estivemos à frente do Conselho Municipal de Saúde. Eu fui presidente do Conselho por 2 votações, né, que a presidência ela é a cada 2 anos, né, um mandato de 4 anos. Então fui reconduzida por aclamação da plenária e a gente conseguiu, né, demonstrar para a cidade o quão importante é esse espaço de diálogo, né, e de construção da política pública, para além da autonomia que ele tem de discutir o orçamento, de definir a política de saúde e de, né, trazer as necessidades reais e urgentes que são a execução desde a atenção primária e a atenção secundária que a gente disponibiliza e presta para os nossos usuários. Bacana, você também esteve à frente do Sindsaúde, né? Qual a funcionalidade do Sindsaúde? Então, o Sindsaúde é um sindicato de base estadual, né, que ele tem
organizações por núcleos regionais. Eu atualmente tenho referência ao Núcleo Regional Betim, que foi desde 2013, quando nós conseguimos inicialmente organizar, né, um movimento dos trabalhadores, que culminou inclusive num movimento paredista em 2014, com, né, o fortalecimento vindo desse sindicato que nos acolheu, que nos apoiou e que nos abraçou, né? Eu inicialmente era, né, uma trabalhadora da saúde e busquei a entidade sindical para desabafar as nossas necessidades locais e fui acolhida pelo Núcleo Betim à época. Depois fui convidada para compor a direção do Sind Saúde e ainda componho a direção até o presente momento, né, como coordenadora jurídica do Sind Saúde MG. Bacana demais. Agora, Leide, você acha que tem muito jogo quando você foi presidente ali do conselho? Você acha que tem muito jogo político, muito jogo sujo? Como sobreviver no meio dessa bagunça toda? É como diz, né, aquela graça da garça. Como viver em meio à lama sem sujar as vestes? Então, é intencional. É intencional, inclusive, de eleger, né, o principal segmento, que é o segmento de usuário, que é quem compõe 50% da representação do Conselho, de pessoas que têm ou que não têm conhecimento nenhum do que é a importância do controle social, do que é a importância da representação de ser um conselheiro municipal de saúde, e também um jogo que vem os demais segmentos, que é o segmento de gestor, que compõe 25%, e o segmento de trabalhador também 25%. Então, à época, como ainda não tinha, né, essa visibilidade, eu acho que isso veio muito na nossa representação, na nossa gestão. Tenho muito orgulho de trazer isso, que nós conseguimos pautar mesmo a importância do controle social e a importância, né, do conselheiro em si, de debater as demandas da saúde. Então, isso ficou muito evidente. E aí, logo ao final da nossa gestão, já havia-se um movimento de eleger pessoas que possivelmente não representaria os interesses que são os primários, né, que são os interesses coletivos da execução da política de saúde. E isso vem transcendendo agora nessa segunda eleição. Há uma crítica muito profunda e contundente de muitas pessoas em relação à saúde pública, e também um desconhecimento, né, do que é a importância do Conselho de Saúde, inclusive na definição da política. Porque o Conselho de Saúde ele é o único conselho instituído por lei federal e ele não é consultivo, ele é deliberativo. Então, nós tivemos momentos da nossa gestão do Conselho de Saúde em que a gente possibilitou ao usuário perceber o quão importante era o Conselho, né? Nós travamos diversas lutas, dentre elas a disputa do orçamento da saúde, né? No que a gente entendia que era prioritário, que é a defesa, né, da prevenção e promoção da saúde, que nasce lá na atenção básica, no postinho, né? Onde tem a vacina, onde tem o cuidado com acompanhamento da pressão e etc., né? Os cuidados com as feridas e as patologias de base, que não cuidadas, não acompanhadas e não preservadas podem possibilitar, sim, um agravamento da saúde e uma inversão do que seria promoção e prevenção para o cuidado secundário, que é o agravamento disso e o aumento do número de casos de pessoas acometidas de outras sequelas, de outros eventos, né, que acometem a saúde, advindas principalmente dessas doenças de base. Então, isso é fundamental e nós conseguimos demonstrar em determinado momento a importância da participação do usuário, né?
nessa discussão, em trazer, né, a realidade da sua região, da sua unidade de saúde, né, porque eles têm um pertencimento, né, porque aquilo de fato é deles, né, o patrimônio que é do usuário, da região, do trabalhador que está ali, né, para prestar o serviço de qualidade para o usuário que vai buscar o atendimento na unidade. Então foi isso, né? Foi um pouco do que a gente conseguiu transcender nessa época que fomos conselheiros, sobre a importância desse espaço. Todo orçamento ele é aprovado pelo Conselho? Então, existe uma lei, né? A lei do Conselho ela era de 91. Nós, na nossa gestão, também reformulamos, né, essa nova legislação, apresentamos ao Executivo, defendemos isso no Legislativo, né, quando essa lei foi submetida ao Legislativo para apreciação em 2019, final de 2019, com essa nova reformulação para garantir o que eram as recomendações do Ministério da Saúde nos avanços da participação social. E aí a lei ela regulamenta um período, inclusive, de apreciação e submissão do Conselho Municipal de Saúde para o debate do orçamento. E isso está associado também ao Plano Municipal de Saúde, ao Plano Anual de Saúde, e aí vai se discutir dentro das pastas que compõem o orçamento de saúde, que recebe, inclusive, orçamento municipal, estadual e federal, né, porque a saúde ela é tripartite, o financiamento, para discussão, considerando que é prioridade, né, o que está demonstrando que é prioridade para o atendimento do usuário. O controle social consegue capitanear isso nas suas plenárias, nas suas conferências, o que está emergencialmente ali colocado como prioridade no orçamento para possibilitar uma melhor distribuição do orçamento da receita que é municipal, porque os outros financiamentos estadual e federal eles são, né, vinculados aos impostos, né, ao número de habitantes, a uma série de critérios aí que são colocados para determinadas funções dentro do orçamento da saúde. Aí vem a atenção primária, vem a vigilância de saúde, vem a secundária, né, especialidades, etc. Então, isso tudo tem financiamento tripartite. E é nesse sentido que a gente vem defender que a atenção primária seja prioridade para o tratamento, porque ela promove saúde, ela não cuida de doença. E aí, né, geralmente ela é a mais desfinanciada, porque lá não tem assistência farmacêutica para, né, uma parcela considerável do recurso, não tem o hospital, que também hoje a gente, desde 2014, faz essa discussão, nessa possibilidade de gestão aí terceirizada com organização social, né, que é muito difícil fazer avaliação dessas contas, acessar a transparência do investimento desses recursos. Então, o orçamento ele é fundamental para definir qual que é a prioridade de assistência à saúde que vai ser implementado. Então, o controle social tem esse papel. E aí, costumeiramente, a gente precisa ficar disputando isso para garantir o direito, mas como a gente não tem poder de decisão, né, para além da autonomia, a gente não consegue definir isso só pelo controle social, o orçamento geralmente vai para o legislativo. E o legislativo define lá, vota em bloco, né? Geralmente vota em bloco o orçamento geral do executivo, e muitas das vezes não tem muito conhecimento do que é essas especificidades e essas particularidades que é o orçamento da saúde. Nós tivemos uma determinada plenária que teve muito problema, teve uma briga horrorosa, assim, porque nós fomos para lá defender que não fosse retirado, com referência ao ano anterior, um recurso que se aproximava a 11 milhões da atenção primária,
que isso era para fazer obra nas unidades, que a gente vê aí denúncias a todo tempo, que as unidades estão precárias, né? Possibilitar finalização de obra para entrega de unidades que estão aí em construção há anos aí, né, inacabadas, fomentar esses grupos de apoio como grupos de hipertenso, grupos de diabéticos, gestantes, juventude, planejamento familiar e etc. Então, essas questões primordiais, elas precisam ser melhor financiadas. Mas lá não tem como, né, impossibilitar ou fazer qualquer coisa que esse recurso seja desviado para outra finalidade. Então, geralmente, a atenção primária, o financiamento é muito aquém do que ela deveria ser para, de fato, promover uma prevenção para a população. Entendi. Então, para a gestão, é importante ter alguém representando o conselho que faça parte da gestão, né? Então, o segmento gestor, ele é indicado. Ele é o único segmento que não é eleito, né? Os usuários, eles são eleitos. Começa nas pré-conferências, nas regiões de saúde. Nós temos também. O presidente também é eleito, dentro dessa plenária que foi eleito nos segmentos. Eleito, mas ele não é indicado da prefeitura, ele não pode ser indicado. Então, hoje a gente tem um exemplo de que o atual presidente do conselho é um membro que representa a gestão, né? A única inviabilidade que tem discussão, que tem conflito, que é de se fazer, é não ocupar a presidência o secretário de saúde, né? Porque é ele quem desenvolve a política, é ele que executa a política, é ele que executa o orçamento. Então, ele fiscalizar ele mesmo pode gerar um conflito de interesse, a gente tem esse entendimento. Mas o segmento gestor não tem possibilidade legal de representar a presidência do conselho. Considerando que o segmento gestor tem 25% da composição, os outros 25% é do segmento de trabalhador e os 50% de usuário, há um equilíbrio de possibilidade de dialogar essa política, essa composição melhor representativa. Mas aí o que acontece é essa, né, eleição dos usuários com a tendência de defender aquilo que não é o mais viável coletivamente. Porque, infelizmente, as portas fechadas pode acontecer tudo, né, Leite? Então, tipo assim, eu não tô fazendo julgamento precipitado e sei também que você não vai fazer julgamento precipitado de nada. Mas, assim, pra gente ir pro campo lógico das coisas, a prefeitura pode, porque tem muitas pessoas lá dentro, tem um número grande de servidores, ela pode muito bem colocar muitos servidores lá, induzir eles a votarem num possível presidente do conselho, e isso também não ser tão popularizado o dia da votação da presidência, e isso acarretar que seja um representante realmente da prefeitura como presidente do conselho. E isso não é viável, né? Não é imoral, né? Não é ilegal, mas é imoral, né? E é o que a gente vem vivenciando aí nas últimas duas composições, que é essa manobra tendenciosa de eleger a mesa diretora, inclusive usando de muita má-fé um artigo da lei que nós consideramos que era o ad referendo. Então, a mesa diretora, ela tem essa prerrogativa de ad referendo, mas ela não pode definir a política por ad referendo. Ela está submetida à plenária. Então, tem uma série de instrumentos de gestão que tem prazos legais para cumprir, deliberações do conselho e implementação dessas deliberações junto aos órgãos de fiscalização que estão lá para ser submetido a esses documentos. E aí, o que tem sido feito desde que foi implementado legalmente esse ad referendo é isso, né? Uma má intenção de burlar a prerrogativa de autonomia da plenária e fazer esse tudo de ad referendo.
e a mesa diretora vai lá, ad referendo e aprova tudo que é encaminhado, principalmente o que é, né, que é obrigatório ser implementado aí nos órgãos de controle, e faz-se apresentações para a plenária. Isso a gente tem vivenciado. Tanto que o orçamento da saúde, que vai ser, ou que já está em execução, no ano de exercício de 2022, ele só foi apresentado à plenária agora em fevereiro, depois de já votado em Câmara Legislativa, depois, assim, sem nenhuma possibilidade de fazer qualquer tipo de remanejamento, né? Ele já está aprovado, já está em execução, e aí o que fez-se foi uma apresentação simbólica do orçamento da saúde. Então, assim, isso é um desrespeito total à autonomia do Conselho de Saúde, ao controle social, à participação popular, assegurado aí na Constituição e nas leis que estabelece esse controle, né, ao poder do cidadão de controlar esse investimento da política principal, né? Tem como derrubar isso, Leide? Tem como derrubar isso? Derrubar como? Derrubar, por exemplo, se houve uma eleição que pode ser fraudulenta, se foi uma aprovação que não foi em conformidade com as diretrizes do Conselho. Então, a gente tentou na última eleição, que não foi essa que passou agora recente, né, porque nós tivemos aí um mandato tampão de um ano, demonstrar ao Ministério Público as possibilidades de burlar o que foi estabelecido, inclusive na discussão da plenária, que foi maior comunicação e publicidade, né, do período, do processo de eleição, principalmente para o usuário. Nós tivemos aí vários relatos, várias denúncias de regiões que colocaram a faixa falando que a plenária seria naquela unidade meia hora antes dela acontecer, né? Então, assim, nós apresentamos isso, nós apresentamos uma série de pessoas que se colocaram à disposição para votação sem estar devidamente identificado, né, preenchendo os requisitos estabelecidos no edital à época. E isso acontece, né? Houve uma série de denúncias de pessoas, né, de sendo levadas para votação, para votar em determinado candidato A e B, já acordado, né, anteriormente. A gente vê essas denúncias, inclusive, nessa atual eleição que aconteceu. E, assim, mas é preciso que as pessoas manifestem isso através de denúncias. O que a gente vê é uma série de manifestações em redes sociais, né? Você, como operador do direito, sabe bem que o judiciário ele só atua quando é provocado. Não adianta ficar, né, nas redes sociais fazendo acusações e lamentações daquilo que não vai ter solução, né? A solução ela pode acontecer, ela pode ser provocada a partir de uma manifestação. E essa manifestação precisa ser de uma denúncia oficializada. Ela pode ser sigilosa, ela pode ser identificada, né? Mas ela precisa ser provocada. E aí ela pode ser provocada junto ao Ministério Público, ela pode ser provocada junto ao Conselho Estadual de Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde. Nós fizemos isso no nosso período de gestão com muitas temáticas, inclusive com a CPI que teve, né? Eu participei ativamente, fui convocada 2 vezes pela comissão parlamentar para prestar esclarecimento e apresentar, né, materiais que poderiam comprovar algumas irregularidades que estavam ali apontadas. Eu fui ouvida 2 vezes, né? O Conselho Municipal de Saúde ele disponibilizou um arcabouço de provas, de documentos oficiais assinados, datados e né, anteriores de todo o período para subsidiar a CPI. Foi uma frustração muito grande não ter visto ela ser apresentada, né, para a população, ter acompanhado aí os desfechos
que ela possivelmente poderia ter, mas ainda assim está, né, nos órgãos de controle, e quem sabe a gente ainda consegue ver o resultado dessa CPI ser apresentado para a população e, se constatado qualquer tipo de irregularidade, a responsabilização dos autores, né, por essas questões que envolvem todo esse investimento de fiscalização que foi feito através da comissão parlamentar também. Você acha que foi arquivada essas denúncias? Olha, eu provoquei à época, junto com outros demais conselheiros, a ouvidoria, né, do Ministério da Saúde. Estive presencialmente com auditores. Tiveram auditores do Estado que vieram, fizeram visitas, que analisaram documentos que eles acharam que poderiam ser suspeitos. Essas medidas ainda estão sobre, né, investigação. Teve também protocolo que foi feito pelos vereadores na Polícia Federal, também no Ministério Público. Eu estive muitas vezes, né, quando ainda compunha a presidência do Conselho no Ministério Público, procurando, né, provocando para que as coisas fossem mais céleres, né, mas a Justiça tem seu tempo e a gente não tem como prever esse tempo, né? Ele é indeterminado, a gente não consegue mensurar qual é o tempo da Justiça, tanto que quando a gente, às vezes, né, quer justificar alguma coisa, assim, não, esse é o tempo da Justiça, não tem como prever, né? A Justiça não tem as leis têm determinações para determinados atores. Para a Justiça é ela que tem autonomia, né, do poder, então ela vai seguir o rito, e esse rito pode demorar bastante. Mas assim, eu não perco a esperança de que a gente tenha algum resultado de todo esse esforço e todo esse trabalho que foi feito. É isso aí. Justiça a gente não pode desistir dela, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, tinha processo lá que ficava uns 3 meses abarrotada de processo. Então, assim, a gente vê a morosidade da Justiça não tanto porque a Justiça quer, mas exatamente porque hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente que aciona a Justiça, que antigamente ninguém fazia isso. Por isso que é importante cada um de nós achou uma irregularidade ir lá e correr atrás, né? Fazer isso aí que a Leide falou e oficializar isso junto ao Ministério Público, Tribunal de Justiça, aos Conselhos Estadual, Federal, enfim. Não pode deixar as coisas do jeito que estão, né, Leide? Uma coisa que eu achei muito estranha, assim, usei minhas técnicas de investigação, né, que eu sou investigador, não sou investigador, mas usei algumas técnicas específicas que a gente aprende, né, no decurso da vida da gente e nos cursos que a gente faz, em relação ao hospital, a empresa que administra o hospital regional. Para ter uma empresa que administra, necessariamente precisa de aprovação do conselho. Tô certo ou tô errado? Ele precisa ser apresentado, precisa ter um debate, precisa né, apresentar o contrato, as normas do contrato, as regras estabelecidas no contrato, principalmente as metas, né, que devem ser alcançadas. Pois é, e no meio disso tudo, o único problema que eu achei é que antes de eu publicar uma matéria relacionada a essa questão da empresa administrar o Hospital de Ibirité, que eu procurei alguns conselheiros da saúde, ninguém soube me informar quem era a empresa que administrava o hospital. Procurei a prefeitura, sem resposta. Procurei a Câmara de Vereadores, ninguém sabia. Acionei alguns vereadores, falei, você é vereador, você pode ir lá e procurar saber. Ninguém procura saber nada. Então, assim, com algumas técnicas que eu achei, eu consegui achar a empresa que administra e gerencia o hospital, na verdade. E, enfim, eu fiquei meio frustrado, por mais que eu achei tudo, e acionei o Ministério Público também, no entanto que o Ministério Público achou pertinente a minha denúncia e correu atrás aí também, solicitou à Prefeitura no prazo de 10 dias para dar o parecer deles e tal, mas tem coisa que a população não fica ciente, né, Leite? E as portas fechadas acontece muita coisa, como eu já tinha falado aqui antes. Você, quando foi presidente do conselho, teve alguma possibilidade, assim, alguma manobra de alguém tentar te chamar para uma reunião privada para decidir alguma coisa?
Ou você desconhece? Não. A lei de presidente do conselho, não, porque a lei de presidente do conselho, ela estava sempre acompanhada de outros conselheiros. Eu nunca estive em nenhum momento em reuniões privadas que não estivesse acompanhado de conselheiros, né? Se não fosse os conselheiros, estava acompanhada das secretárias executivas, então eu tinha sempre alguém junto de mim para isso. Eu acho que o perfil da Leide, né, não é um perfil que possa especular essas questões, né? Eu acho que tem até um certo receio nesse sentido, de fazer esse tipo de proposta ou esse tipo de investidura assim, espúria. Mas a administração teve muita dificuldade, né, de poder passar o que queria e da forma que queria na gestão que a gente tinha enquanto controle social. Isso foi notório, foi visível, teve visibilidade, né, da atuação do conselho, tanto que ainda a gente vê diversas pessoas declarar que desconhecia o Conselho Municipal de Saúde, que não sabia nem que existia e nem para que servia. Então, naquela época eu ainda até hoje recebo diversas provocações, pedidos de ajuda de pessoas que estão lá no hospital sem condições, ou que precisa ser transferido, ou que está, né, numa morosidade. A gente sabe que muitas das coisas também ele passa por um filtro, né, que não é exclusivamente da secretaria, e sim de uma central que regula, né, as transferências e etc., que é a chamada central de leitos, mas ainda sou muito procurada para pautar questões que envolvem a saúde. Falta de medicamento, falta de material de trabalho, intervenção ou perseguição ao servidor. Isso ainda tem muita referência, né, consolidada junto aos usuários e junto aos trabalhadores. Então, assim, volta e meia eu sou provocada em algum momento para uma orientação, para alguma coisa. Hoje mesmo estive visitando algumas unidades de saúde, conversando com os trabalhadores, né, tentando entender qual que é, né, o momento, o que está acontecendo, que se tem alguma dificuldade, quais são, né, os desafios que estão sendo neste momento, né. A gente vivenciou aí nos últimos 2 anos um período muito crítico, né, da saúde pública, né, do SUS. Se não fosse o SUS, muito mais pessoas teriam nos deixado nesse período de pandemia. Então o SUS demonstrou a importância que ele é, na magnitude que ele é, e mesmo com todas as precariedades que ele está submetido. O SUS é a principal política pública que mais universal, mais integral, mais social que tem. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por essa política. Muito, assim, muito. Eu até me emociono quando eu for falar do SUS, quando eu vou falar o que o SUS representa na vida da gente, brasileiro, desde a Constituinte, né? Como ele foi pensado, como ele foi projetado, como ele foi consolidado na Constituição. Então, todo esse movimento que precedeu a Constituinte, até que a gente tivesse no Brasil uma regulamentação de uma saúde pública universal, integral, principalmente nos tratamentos mais complexos e mais caros, né, que é onde, inclusive, as pessoas que fazem a opção de ter plano de saúde vão ser recolocados, né, que os planos de saúde devolvem ele para o SUS. Quando ele tem um tratamento mais caro, geralmente ele é devolvido para o SUS para tratar lá. Então, falar do SUS para mim é falar de vida, é falar de bem-estar, é falar de qualidade de vida, é falar de política pública integral, universal, social, que independente da raça, crença, posição política, condição financeira e econômica, ele é o que garante a integralidade do tratamento, mesmo com todas as dificuldades que ele tem, porque ele a cada dia ele está em uma fase de construção, né? Precisa fortalecer e financiar e ter responsabilidade com esse financiamento que é do SUS, para que a execução da política pública seja mais ampla e mais
completa possível para quem necessitar dele. Top demais. E viva o SUS, né, Leide? Viva o SUS. Viva o SUS. Vacina, sim. É isso aí. Agora, Leide, pra gente finalizar aqui, você já falou do SUS, sobre os conselhos municipais, depois tem as conferências, tem as pré-conferências, depois tem a conferência estadual e tem a conferência federal também. Para que servem essas conferências? Então, as conferências, elas são, né, elas iniciam nos municípios e aí tem os eixos temáticos que vai ser discutido dentro dos segmentos, né? Aí tem a participação do usuário, do trabalhador, do gestor, do prestador que integrou, né, essa nova modalidade aí de representatividade do controle social. E aí vai formular propostas que vão ser defendidas nas instâncias superiores sobre as temáticas que envolvem o eixo. Aí tem a atenção primária, aí tem o financiamento, aí tem a saúde mental, tem uma série de coisas que engloba aqueles eixos temáticos. Na instância estadual, todas as propostas que forem aprovadas nos municípios, elas são consolidadas e apresentadas na conferência estadual. Também melhoradas, consolidadas, aprovadas e submetidas à Conferência Nacional. E todas essas instâncias vão ter igualmente, conforme a paridade, a representatividade dos segmentos. E os segmentos estarão presentes para discutir as propostas que nasce no município, que chega até a Conferência Nacional, para se tornar diretrizes que vão nortear a implementação da política no território nacional. Então, é através disso que se disputa o orçamento, né, da União para determinadas políticas, né, e execução que vem desde o município até a instância federal. Bacana demais, é tudo bem organizado, né, se a gente for reparar, muito bem organizado e tudo em prol de toda a comunidade. Por isso é importante todos participarem das reuniões, se inteirar do assunto, porque é a falta de conhecimento que é a raiz de todos os males, né? Uma mensagem, Leide, para a gente finalizar, uma mensagem que você pode dar aí para todos que estão nos assistindo aí. Bom, a mensagem que eu deixo é de esperança. Esperançar. Porque o momento que a gente vive, ele é muito crítico, né? Desde político, econômico, social, né? A gente vê um aprofundamento das questões das desigualdades e etc. Então, assim, nós precisamos ter esperança. E ter esperança de que a gente vai voltar a ser feliz de novo. Isso é possível. Então, eu tenho firmado muito nisso, né? Tenho criado essa expectativa de que o amanhã tem chance de ser melhor do que hoje. E é isso que tem que nos mover no cotidiano, né? É essa perspectiva de acordar, mesmo com todas as dificuldades que estamos aí condicionados, mas acreditar que o amanhã pode ser melhor. E é essa mensagem que eu deixo para as pessoas. Tenham esperança, tenham coragem, tenham perseverança, tenham resistência, tenham resiliência, porque o amanhã possivelmente pode ser melhor do que hoje. Bacana demais. Leide, se eu pudesse, eu ficava com você a noite inteira batendo esse papo, porque é muita informação que a Leide tem uma conversa boa, conhece os bastidores de tudo, conhece, enfim, muita coisa, isso é muito gratificante. É bom bater esse papo, né? Tenho certeza que vamos ter outras oportunidades também mais à frente, nem assim eu espero. E eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, participe mais, esteja mais inteirado de todos os assuntos que acontecem no município, que acontece a nível estadual, a nível federal, porque tudo que sai da política afeta a toda a sociedade. Então a gente tem que ficar sempre antenado, né? E não é ficar só vendo sangue, né, Leide? O que a gente mais vê no jornal é isso. Não, a gente ficar inteirado do que acontece nos bastidores. Quais são os projetos que estão sendo aprovados na Câmara Municipal, quais os projetos estão sendo aprovados na Assembleia Legislativa, lá no governo federal, no Senado, no Congresso, enfim, a gente tem que participar. Se a gente não participar, a gente vai perecer e a gente vai ser consumido pelos que são grandes. Porque eles são grandes
é por causa de nós que colocamos eles lá, através do poder que nos foi dado pela Constituição Federal, né, Leite? Então faça valer seu voto, fique atento e participe. Né? Isso mesmo. É fundamental. Esse recado do Reinaldo, ele fecha assim, com chave de ouro, né, no que tange o poder emanar do povo e a importância de buscar informações em fontes seguras. Né? Hoje há uma exposição aí de uma série de informações que não são verdadeiras, né? No intuito, inclusive, de titubear, de, né, formar opiniões contrárias a uma série de coisas. Então, busque fontes seguras de pesquisa, leiam mais, participe, né? Tenta organizar o tempo no sentido de que possa acompanhar algum espaço, né? de debate e tal, e faça valer o seu direito, né? O poder emana da gente, né? Do povo, e a transparência, ela é nosso direito assegurado. Então, eu preciso ter mais transparência do que está sendo feito, do que está sendo investido, do que está sendo discutido, porque isso é a essência da nossa vida. Até para se deslocar, se alimentar, tudo é oriundo da política. A política move a vida da gente. Então a gente precisa estar muito comprometido com essa responsabilidade cidadã de buscar a informação correta e de participar dos espaços decisórios de discussão política. Vamos ocupar, gente. É isso aí. Bacana demais, e lembre-se, a realidade é cruel. A realidade não brinca com ninguém. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente.